Bom, hoje nós estamos dando prosseguimento às entrevistas com os nossos ex-coordenadores aqui do GP. Então, eu estou aqui falando com a Fabíola Imaculada de Oliveira, foi nossa coordenadora, né, em 1995. A Fabíola, a quem eu agradeço muito de ter dado um pouquinho do tempo dela para conversar com a gente, para tentar relembrar, porque realmente em 95 eu não estava lá, eu comecei em 2003, e acho que são poucos daqueles que vão saber como é que era isso, e é muito legal justamente para saber a história, né? O que para ela é memória, para a gente é história, né? E, então eu pediria, assim, para a Fabíola tem um imenso currículo Lattes que eu imprimi aqui, mas eu acho que ela deve ser mais conhecida de todos, pelo menos alguém alguma vez citou o livro dela, Jornalismo Científico da Contexto 2012, né? Então, ela é famosésima por isso, mas ela tem outros tantos adjetivos que eu gostaria que ela contasse um pouquinho quem é Fabíola, né? Formação e como é que você veio parar na Intercom. Obrigado, Fabíola. Bom, vou tentar resumir então, né? Eu sou jornalista, né? Me formei na Federal Fluminense em 78. E logo eu voltei para São José dos Campos, onde morava minha família, né? E aqui eu comecei a trabalhar em jornal diário, mas logo já comecei a cobrir essa área de ciência, porque a cidade tem algumas instituições até hoje, né? Mais voltadas para a área de tecnologia espacial, aeronáutica. Isso me interessou muito e comecei a cobrir essa área, né? E com o tempo eu comecei a me relacionar com pessoas que cobriam, eram pouquíssimas na época, né? Nos jornais, porque eles vinham procurar notícias aqui em São José, do INPE, da Embraer e tudo mais, né? Depois eu entrei também, trabalhei durante 2 anos na assessoria de comunicação da Embraer e, por último, eu fui para o INPE. O último que eu vou dizer, porque lá acabei ficando até me aposentar, fiz toda a minha carreira lá, né? Bem, e aí, quando eu já estava no INPE, foi realizado em São Paulo o primeiro Congresso Brasileiro de Jornalismo Científico, na época organizado pela Associação Brasileira de Jornalismo Científico, né? Eu não me recordo muito bem, mas eu acredito que eu conheci o professor José Marcos de Mello nesse encontro, tá? Com certeza conheci o professor Lúcio da Costa Bueno, com certeza eu conheci também o doutor Júlio Abranzic, que na época era o presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Científico, que eu vou chamar de ABJC, para ficar mais fácil, eu posso citar outras vezes, né? Bem, e aí eu comecei a atuar na BJC, né? E com isso eu acabei tendo contato com o pessoal da Intercom, foi uma coisa quase ligada à outra. Você já deve ter levantado o ano que foi criado o GT de Comunicação e Ciência, eu não me lembro realmente que ano que foi criado. Na época do Chaparro, eu já vou te falar já já. Foi Mas, no Japão, né? Bem, aí o que acontece? Eu comecei a fazer o mestrado também nesse mesmo ano, 82, 83, lá na USP, na ECA, né? E então, como eu gosto sempre de me envolver em atividades extracurriculares, né? Eu acabei me envolvendo, então, além da BJC, que eu já estava participando, me envolvi com a Intercom, né? Era uma época que estavam lá muito atuantes o professor Zé Marques, o Chaparro, a Margarida Kuntz, são várias pessoas aí dessa época que eu né, participei das atividades que eles realizavam e tal. E quando foi criado esse GT de Comunicação e Ciência, que na época, se não me engano, era só isso, Comunicação e tá. Ciência. 1991, para ser exato, tá? E o Ah, então, Chaparro foi o primeiro 91, coordenador. exatamente, 91. Então, 91. isso aí eu já estava acabando já o mestrado, né? Ou já tinha acabado e já estava entrando. Eu já tinha acabado. O seu Mas eu não mestrado foi em sei. 91 e o seu É, doutorado foi em 98, segundo o isso. seu Lattes. Então, daí o doutorado eu fiz quase que na sequência, portanto, eu não perdi o contato com o pessoal lá da ECA, né? Uhum. E aí foi isso. E depois também lá dentro da ECA foi criado o Núcleo José Reis de Jornalismo de Divulgação Científica, né? Porque o Zé Marques também foi o mentor na época, também atuei, como na época eu era responsável pela parte de realização de eventos e congressos, né? Nunca coordenei o Núcleo José Reis, que acabou, né, sendo extinto um tempo depois, mas atuei nesses grupos todos e no GT, eu só fui coordenar o GT, como se verificou aí, em 95. Até eu acabei me afastando pelo fato de que eu fiquei grávida. Tá? Eu estava até me lembrando que eu fiquei grávida
O último congresso da Intercom que eu fui como presidente do GT foi exatamente em 95, quando eu já estava... imagina, eu tive a minha filha em janeiro, os congressos da Intercom são geralmente Setembro. em setembro, então já estava bastante... já estava próximo de ter minha filha, né? E aí eu me afastei, não me lembro nem quem que assumiu o meu lugar, mas eu me afastei por esse motivo na época, porque estava muita coisa acumulada, eu estava ainda no doutorado, trabalhando, grávida, então eu me afastei do GT. Mas Foi enquanto eu... Exaltina, viu? Quem a Foi sucedeu Exaltina, foi Exaltina, em tá ótimo. 96. Isso mesmo, agora me lembrei, você tem razão. Uhum. Foi Exaltina. Ok. Então foi isso, a história mais ou menos da minha relação, como é que foi, toda foi essa. Depois eu fiquei no INPE até me aposentar, depois também fui professora de jornalismo durante cerca de 12 anos, aqui em São José dos Campos mesmo, né? Uhum. Em duas universidades, uma em Mogi das Cruzes, a Universidade do Mogi das Cruzes, o UMC, e mais tempo aqui na Univap, onde eu criei, inclusive, a cadeira de jornalismo científico no curso de jornalismo, né? Eu era coordenadora do curso na época, e até hoje eles têm um viés aí para essa área de divulgação e jornalismo científico, né? Inclusive foi realizado lá também um curso de especialização de jornalismo científico à distância, né? Parece que chegou a ter 2 ou 3 turmas, porque daí também depois eu saí, e foi isso. Na trajetória, eu Agora, trabalhei 7 anos na SBPC, foi o último lugar que eu trabalhei, saí de lá no ano retrasado, e desde então eu tenho escrito como autônoma ok. não, Agora é uma pesquisadora aposentada, é isso? eu estou querendo ser mais escritora do que pesquisadora, mas acaba sendo uma coisa ligada à outra, né? Mas o teu tipo, eu vou voltar no Intercom já já, mas o teu tipo de escrita hoje, como escritora, tá ligada ainda à ciência ou já está naquela fase de escrever sobre a vida, outras coisas que não têm relação Eu gosto com... muito de escrever crônicas aqui mesmo. Até Ah, se você entrar no meu Facebook, eu estou criando um blog lá só para arquivar, né? Porque eu acho que o negócio de blog hoje em dia quase ninguém vê, né? Mas é. é para arquivar assim, minhas crônicas, né? Hum, E aí, é claro, quando é crônica, não tem um assunto só. sim. São coisas que eu observo e tudo mais, mas realmente eu gosto de crônica. Aliás, sempre gostei de ler crônica, agora eu gosto de escrever e ler, as duas coisas, né? É, Eu gosto até pelo fato de ser uma coisa rápida, compacta, que eu sou muito sim. ansiosa, então esse negócio de já escrevi livros, estou escrevendo um livro, começando a escrever um livro, agora que vai ser na área de divulgação científica, mas eu confesso para você que esses livros me angustiam muito, sabe? Porque é aquela coisa que você sabe que vai demorar, e que é um dos motivos que É. eu não sei se é um misto de preguiça com ansiedade. Mas Talvez gozado, né? eu nunca me considerei uma grande pesquisadora, porque realmente aquele negócio de ficar em cima da coisa muito tempo não é É, muito difícil, não sou realmente. muito... Eu estou dizendo que ontem eu entrevistei a professora Graça e ela também está nessa vibe de escrever crônicas, livros. Tem até um livro dela aqui, o último que ela lançou, né? E eu, por exemplo, também estou parando, mas estou coordenando aqui, né? Eu já comecei a escrever algumas crônicas, lançar. Então, assim, acho que é meio que tendência da gente fugir da É, BNT, né? Assim, ai, não, BNT não, deixa para lá. não, e depois você fica muito cansado mesmo disso, né? Sim, De coisa muito formal, muito, né? Sei é. lá. Agora, diga uma coisa, você falou que em 95 você coordenou o GP, você estava grávida, você se afastou por motivo da gravidez. Consequentemente, você se afastou também da Intercom, você chegou a não, né, você não voltou mais, né, ao encontro, ou Eu participei passou? muito pouco depois, inclusive não me lembro nem de ter ido em outro congresso, nem nada, porque isso foi em 95, né? Isso. Logo, não foi logo depois. Aí teve minha filha, aquele negócio, primeiro ano é difícil, né? Neném e tudo mais. E eu acabando o doutorado, eu concluí o doutorado, eu defendi a tese em 98, né? Então foi um período muito corrido, esses 3 anos de 95 e 98. Eu só pude me dedicar de fato à casa, filho e ao doutorado e o trabalho, que continuava no INPE, né? Era meio Sim. período, mas eu estava lá ainda. E Uhum. aí, em 99, eu fui para a universidade, porque em 98, no final de 98, eu me aposentei do INPE, né, por tempo de serviço, e aí eu fui já diretamente trabalhar na Univap em tempo integral, porque eu era professora lá, mas assim, horista, né? E Sim. eu dava algumas aulas, então aí me convidaram para ficar em tempo integral e ficar no curso de jornalismo, né? Uhum. E aí eu comecei a ter algumas ligações com a Intercom, até por causa do curso de jornalismo, Uhum. mas não fui atuante mais em diretoria, essas coisas não. Não Agora, mesmo. daquele ano de 95 que você assumiu a coordenação,
E teve algum peso no seu currículo, por exemplo, olha, foi coordenadora, por causa daquele ano que você foi a coordenadora, facilitou alguma coisa na sua vida, mudou algo, teve algum peso na tua carreira? Se é que teve. Não sei. A resposta pode ser Se sim eu ou não, falar binária, entendeu? que eu tenha detectado, não, sabe? Eu Não. acho que, por exemplo, a Associação Brasileira de Jornalismo Científico, eu tenho certeza que teve um peso muito grande, porque eu atuei. O problema é esse, eu já estava ligada à BJC, Uhum. inclusive eu fui presidente da entidade e realizei vários congressos e tudo mais, né? E mesmo quando eu não estava como presidente, como eu sempre tive o apoio ou do INPE e depois da Univap, eu sempre estava, digamos assim, na cabeça dessa parte de eventos. Então, acho que as pessoas relacionavam o meu nome, né, os colegas, Sim, mas né, primeiro com a BJC e depois o livro. Né? A sim, Intercom não é que foi uma coisa menor na minha vida, não, mas é sim. porque foi uma coisa muito pouco Rápida, tempo. rápida, né? Sim. Rápida, exatamente, rápida. Assim, digamos que eu tive uma atuação de coordenação de alguma coisa dentro da Intercom. Não que eu não tenha participado de congressos, eu fui em vários nessa época, né? Sim. Até, mas era só uma participação como pesquisadora mesmo. Né? E como coordenadora, você lembra do ano que você coordenou, as suas dificuldades? Teve alguma coisa diferente? Você teve vontade de sair correndo? Por exemplo, você falou que coordenou em 95 e era muito diferente do que é hoje, né? Hoje, aliás, esse ano foi, por causa da pandemia, foi online, né? Mas eu me É, lembro que não tinha nenhuma formatação até quando eu entrei em 2003, né? Hoje você já tem os frames, né? Você vai colocando, passou de 15 páginas, esquece, corta, né? Porque vai ter que caber. E naquela época era datilografado, era digitado e mandado em disquete. Eu não me lembro como é que era isso, você se lembra? acho que já era disquete, sim, viu? Porque eu já fiz a minha tese de mestrado em computador, né? Ah, Naquela época não tinha Word nem nada, era sim. DOS. Mas já o doutorado, não. O doutorado eu já fiz, que em 98, 3 anos depois, já fiz em Uhum. Word e tudo mais, né? Agora, eu não me lembro dessas dificuldades assim, sabe? Uma vez, eu era moça, ainda estava estudando, um amigo meu me disse o seguinte, que toda profissão e eu marquei isso muito na minha vida, justamente porque eu odeio essa parte burocrática. Ninguém gosta disso, né? Mas tem gente que faz isso sem sofrer muito, né? Sim. Todo trabalho, né, por mais prazeroso que ele seja, ele tem um lado chato. Naturalmente, assim, nenhum professor há de negar que um dos lados chatos de ser professor é corrigir prova, né? Mesmo porque, às vezes, o nível é tão ruim que você fica desesperado, né? Quer E morrer. pelo volume, pela pressão e tudo mais. Dar aula é uma delícia, agora corrigir prova é um saco. Elaborar a prova é gostoso também, né? Corrigir é difícil. Né? Uhum. A mesma coisa dos trabalhos que você tem que ler para congresso. É trabalhoso, é custoso, mas o resultado no evento em si sempre é prazeroso. Né? Você sempre tem uma gratificação. Eu me lembro bem e até a roupa que eu estava usando dessa sessão do GT, eu lembro até que eu estava com uma roupa branca, com barrigão, e eu não vou me lembrar dos conteúdos, tem que ver os anais da época, né? Claro. Então, em 1995, agora me lembro, se foi em Aracaju, acho que foi em Aracaju a reunião. Acho que foi em É, Aracaju. Foi no Nordeste, com certeza, uma cidade que eu não conhecia antes, era Aracaju. uhum. E então, o que eu me lembro de tudo, assim, do resultado, da convivência com as pessoas, foi muito agradável. Não me lembro de nenhum problema, assim, fora o fato de eu não querer sair à noite para beber com todo mundo, porque eu estava o resto foi Não tudo querer bom. ou não poder, né? Não poder, Não, acho, né? não fica, não é nem querer não poder, é porque você fica mesmo, né, Sim, encaixado, não sim. quer, né? Uhum. Mas o evento em si, acho que foi tranquilo, não me lembro de nada que tenha corrido errado, não. Eu acredito que eu nem tenho mais, nem sei onde é que estão os anais desse evento lá de Aracaju, mas eu acredito que foi assim, tinha trabalhos bem interessantes assim, na época já, sabe? Isso aí, passado 95, 2005, já quase 30 anos também, né? 20, Sim, é uma vida, né? um dos primeiros, né? Porque quando você fala de 90, por exemplo, se você for ao site da Intercom, você vai encontrar os anais de 2001 até 2020, Essa digitalmente ainda tem falando. no papel, não tem? Então, deve estar em algum lugar lá Ah, da deve sede da ter, né? Intercom, né? Deve estar digitalizando, enfim, a gente não sabe. Por isso que é até curiosidade, eu queria saber como é que era, porque eu até tenho assim, né, guardado aqui em casa, quando era
a gente ganhava todos os anais já impressos, né? Quando chegava né? Verdade, eu lembro, Agora, aí verdade. depois passou para o CD-ROM, aí depois do É, CD-ROM veio uma coisa que parecia sei lá se era um pendrive na época, e hoje não vem é, nada, porque já está lá digitado. já está tudo lá, Então eu fico exatamente. imaginando em 95 como é que era, né? Porque tem um É, custo, é um trabalho, né? E a é, gente eu lembro só de papel mesmo, de impresso. Mas eu, sinceramente, nunca fui de guardar anais. Eu acho o anais assim, uma coisa tão pesada, tão trabalhosa. Cada vez que a gente muda de casa é uma desgraça carregar livro, né? Então, a minha mulher também. anais é uma coisa que eu não guardava. Os únicos que eu guardo são aqueles onde tem trabalho publicado meu, né? Então, o É, resto, como eu participei, sempre gostei de participar de eventos, nem sempre tinha coisa publicada minha, né? Então, é, eu guardava mais por causa de currículo, mas muitos eu acabei jogando fora também. Ó, hoje estão esquece. digitalizando tudo, né? Minha mulher, minha mulher estão encerrando carreira, ela encerrou o mês passado na Metodista, trabalhou 25 anos lá, né? E É, ela estava aqui, olha, uma separata que eu publiquei. Falei, separata? Nem existe isso mais, né? Uma separata que eu publiquei lá no Botânico. O que que eu faço com isso? Joga é, fora, recicla. Alguém, faz muito isso, né? né? Às vezes tem valor afetivo, você guarda, né? Eu lembro de uma cara, quando eu fiz o mestrado, eu fiz uma resenha e o Zé Marcos Mello fez um elogio rasgado, assim, sabe? Um negócio que fica até emocionante. Falei, isso vai virar um quadro, tá bonitinho, tá guardadinho ali. É, Agora outras coisas, não, enfim, né? Bom, então o que que eu posso te perguntar? Eu só queria te perguntar, bom, já que você é uma pessoa da área de divulgação científica, né? A questão da divulgação científica, e que peso que esse grupo tem para a divulgação científica, ou que peso tem a divulgação científica no trabalho de um GP como esse? Você acha que, uhum, porque uma coisa, aí você pode concordar ou discordar comigo, né? Uma coisa que a gente vê muito lá, o grupo hoje, ele é basicamente um tripé. Então, tem a galera da saúde, que eu represento, né? Que fala mais sobre saúde, o pessoal que fala mais sobre divulgação científica e o pessoal que fala mais sobre meio ambiente. São basicamente essas três temáticas que estão hoje peraí, em meio voga. ambiente, saúde, qual outro? Divulgação científica, ou É, comunicação sim, científica, enfim, o né? campo, né? Uhum. E uma crítica que as pessoas que participam normalmente fazem é essa questão de não haver divulgação científica do conhecimento. Ah, sei lá, a gente defende uma tese e não conta para ninguém, a gente publica uma coisa e não fala para ninguém, né? E aí eu devolvo para eles assim, ousado, vocês depois que apresentarem o trabalho aqui na Intercom e publicar em anais, vocês vão contar isso para quem e de que forma, né? Aí fica sempre assim, a gente está pensando em fazer um blog, ou então fazer um videozinho. Aí eu lembro que um ano, acho que um ano retrasado, a gente tem uma página no Facebook, né? Falei, tá bom, gente, vamos gravar eventos de vocês mandam vídeos de 3 minutinhos contando o seu trabalho e a gente vai colocar lá, né? Recebi 3 até hoje. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente cobra dos outros, né? Divulgar cientificamente, mas E, nós mesmos não fazemos a lição de casa, né? e como é Você, que tem sido os encontros dentro da Intercom do GT antes do ano da pandemia? Vai bastante estudante? Vai, como é que tá? Então, depende muito do lugar, né? Quando você faz. Bom, produção de conhecimento basicamente está na região Sudeste e Sul, né? Porque tem maior número de programas de pós-graduação. Então, aqui tem maior demanda. Eu lembro que o Rio de Janeiro foi um boom, assim, de a quantidade de pessoas que O de participaram, né? 2019 foi aonde? 2019 foi em Belém do Pará. Ah, desculpa. É, Nós estamos em 21, né? O ano passado deveria ser na Bahia, foi online. O ano anterior foi em Belém do Pará. Então, às vezes, quando você vai para um lugar do Nordeste, mas que tenha ponte aérea, até legal, porque tem praia, as pessoas fazem aquele então, turismo acadêmico. é. Mas, por exemplo, quando foi na UFAM, lá em Manaus, a gente pegou toda a turma da região norte. Mas se o pessoal do sul para lá, o preço da passagem era inviável, assim, É carecia muito caro. demais. Até porque a pessoa recebe o aceite em julho, agosto. Aí para setembro comprar uma passagem está muito em cima da hora, né? É muito em cima Então, da hora. então assim, há uma participação, claro, já foi maior, mas ela varia muito de acordo com o local em que acontece, né? Se é em São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Joinville, tem bastante gente, né? Que é mais, digamos, acessível, né? Ok, agora se ficar num local muito distante do mundo, né? Aí o ano que vem vai ser em Recife, desculpa, esse ano vai ser em Recife mais uma vez. Acho que já tivemos duas lá, né? Eu acho que Tomara que se seja tiver, né? presencial, né? Porque o Recife pode atrair bastante gente, né? Sim, mas ainda a gente está quase apostando que vai ser online também, porque não vai estar todo mundo vacinado até lá, né? Então, Não, né? Do jeito que provavelmente, está indo, né?
É. Então, assim, para terminar, eu só queria que você falasse um pouco aí do campo da divulgação científica. Agora você está aposentada, mas ainda continua militando, né? E eu vejo que pela tua carreira, você tem, e eu acho que a pandemia nos trouxe muita lição em relação ao conhecimento científico, né? Tanto para o lado ruim dos negacionistas, como É, aqueles que acabaram descobrindo que existe jornalismo científico, que falar de saúde não é para qualquer um, né? Como é que você está vendo o quadro e o que você projeta aí para a nossa área de divulgação científica? bom, projetar eu acho meio difícil, sabe? Porque esse negócio de projetar deixar por. Hoje em dia está cheio de gente fazendo projeção, né? E nunca dá certo. É, A 50% de chance, é como uma tudo na prova vida. disso, né? A gente Sim, pode ver o que a gente acha como tendência e o que gostaria que fosse também, né? claro. Mas, assim, eu concordo com você que momentos como esse, apesar do lado ruim todo, né? Não só o lado da pandemia em si, como o lado das pessoas que não acreditam e tudo mais, mas tem um lado que, de fato, as pessoas, por pior que seja, acabam se informando muito mais, né? Eu me lembro quando surgiu a AIDS, né? Nessa época, acho que eu estava dando aula, alguma coisa, eu não sei, alguém escreveu um trabalho, ou eu coordenei algum trabalho, do quanto que as pessoas adquiriram conhecimento, né? Porque se você pegar o início, por exemplo, da AIDS, até nessa pandemia atual, já dá para a gente fazer uma diferenciação do que era a coisa no início, quando ninguém sabe o que está acontecendo, nem mesmo os especialistas, né? E foi assim com a AIDS, né? E ao longo do tempo vão vendo como é que se comporta, como é que se protege e tudo mais. E as pessoas vão aprendendo isso e às vezes nem tendo noção que estão lendo, digamos assim, as pessoas com mais baixa escolaridade, nem tem noção que está sendo informado sobre questões científicas, mas está, né? E aí ela acaba assimilando aquilo lá e acaba, de fato, tendo um conhecimento muito maior que jamais teria se não houvesse um evento dessa gravidade ou desse tamanho, né? É um evento similar, uma coisa similar que acontece, por exemplo, em tempos de guerra, né? É quando, por exemplo, você tem na história da humanidade os maiores desenvolvimentos de ciência e tecnologia, ou grandes desenvolvimentos, ocorrem durante esses períodos, porque são investidos muitos recursos, né? E que acabam se transformando, às vezes, até em coisas benéficas, spin-offs que podem se tornar ferramentas, equipamentos, medicamentos, opção de coisa que pode surgir. Né? Isso é Uhum. um fato, não é uma coisa que ninguém está dizendo que guerra é boa, pandemia é boa, não é mesmo. Mas é quando a humanidade se volta para poder resolver uma questão ali, né? Que está oprimindo. É uma coisa, acho que é uma coisa da natureza do ser vivo mesmo. Você reage muito forte quando uma coisa te agride muito, né? E aí você aprende, aí você acaba aprendendo, né? E, então, para esse momento, eu acho que, de fato, é muito bom, digamos, para a divulgação científica, né? Uhum. E também, claro, tem um lado negativo, que acaba surgindo muita informação que não é verdadeira, muita fantasia, muito. Mas se você for filtrando, né, sempre há boas fontes, sempre há boa informação. A questão de acreditar ou não, digamos, com muita força em coisas que não são verdadeiras, infelizmente está muito associada a nível social, a nível de formação mesmo, educacional, né? E isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, em qualquer lugar, né? Então, é uma coisa que eu acho que sempre vai ter o lado negativo e o lado mais saudável, né? Que a gente considera como o mais saudável. Então, eu acho que um grupo de comunicação de estudos, né, sobre a divulgação científica é muito importante e eu não sei se você conversou com a Graça ontem, você falou, Isso, isso. ela te comentou do congresso que a gente está organizando de divulgação científica ou não? Não, já aproveita e faz o merchan aqui, por favor. Na verdade, não sou eu que estou organizando, é um pessoal que me convidaram para ajudar, a Graça vai cuidar da parte de trabalhos e tudo mais, mas uma das coisas que foi discutida essa semana foi exatamente essa questão, se foca mais nessa questão de como que está sendo divulgada a pandemia, ou se deixa mais aberto, e eu fui a favor de você focar mais no momento, porque é isso que faz as pessoas, por mais cansativo que seja, você discutir como que a divulgação está sendo feita nesse momento, é uma maneira de você, digamos, refletir no meio da tempestade.
né? A coisa está acontecendo e você se coloca como observador para ver o que está sendo feito. Porque a tendência muito é essa, o que a gente fez de errado, mas lá na frente, né? Ou o que a gente fez de bom, é tudo lá na frente. Agora, se você puder refletir, porque ninguém sabe quanto tempo isso ainda vai demorar, né? Você acabou de falar, não sabe se no ano que vem vai ser presencial, isso pode demorar mais um ano, né? Ou mais até. Então, refletir sobre isso cabe exatamente às pessoas que estudam isso, né? Que estudam divulgação científica. Nem sempre o jornalista que está na labuta do dia a dia vai parar para, será que eu estou fazendo certo, estou fazendo errado e tal. Ele vai lá, dá notícia, né? Comenta, faz o que dá para fazer na hora. Agora, o pesquisador, o professor de áreas correlatas e tudo, eu acho que ele tem, sim, a responsabilidade de ficar atento ao que está acontecendo e como melhorar, né? No mínimo, observar e ver. Então, por exemplo, eu não sei como é que vocês estão planejando a atividade do GT para esse ano. Você falou que vai ser em outubro? Setembro, né? Em tese, setembro. Esse ano foi em dezembro, mas a ideia é setembro. Então, mas aí, como nesse congresso, no fim, a gente foi meio voto vencido de focar demais nisso aí na pandemia, mas vai ter um foco grande nisso aí, tá? Porque é claro que depois que passar e tudo mais, você pode, poxa, a análise estava furada, porque a coisa evoluiu para outro patamar, sei lá, né? Mas refletir. É a mesma coisa aquele negócio, pense muito antes de falar, né? Se você está em transe, né? Não coloque isso quando você está com raiva. Então, eu acho que tem muito a ver com essa analogia, de você dar uma parada como pesquisador, como estudioso, ou como professor, e olhar a coisa um pouco de fora para ver se você consegue contribuir, né? Com uma análise e tudo mais. É difícil, eu sei que não tem muita gente fazendo isso, né? Você mesmo falou que já não tem tanta participação como tinha antes, mas isso aí eu acho que é um problema que é da universidade, no modo geral, né? Não é só um problema da nossa... Por questão também, às vezes, você tinha bolsa para isso, você tinha, né? Você tinha incentivo, hoje você não tem incentivo nenhum, né? Você vai fazer... Quem quer ser professor, fazer mestrado para dar aula se não tem mais vaga para professor, não vou ter, né? Não tem concurso, vou fazer o que na vida? Mas o que vai demorar, né? Mas assim, sendo bem... É que eu sou meio cético em algumas coisas, e às vezes eu fico olhando algumas coisas que nós refletimos no nosso grupo e fico imaginando se a gente não está vivendo na bolha e o mundo... Por exemplo, estudos, você fala assim, quero analisar a cobertura da Folha de São Paulo em comparação com o estado de Minas sobre a pandemia. Aí você vai descobrir que eles não checaram o lápis de quem falou, a questão de análise de discurso e todas aquelas coisas, blá, 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 e normalmente as considerações finais, que o jornalismo tem que beber em fontes mais confiáveis, que tem... ok. E o jornalismo continua fazendo da mesma forma. Eu fico assim, que impacto que isso tem, esse pensamento dos cientistas, dos pesquisadores, no objeto que eles estudaram, se normalmente não há devolutiva. E a devolutiva seria feita através daquilo que você sabe muito bem, que é a divulgação científica, né? Então, às vezes, parece que a gente pega o objeto, chupa, traduz dentro da nossa lógica, que não é a lógica de mercado. Quem trabalhou em redação sabe que em redação você está fechando lá, você, deixa eu ver se o cara tem currículo lá. Não, você liga e fala, se de um ginecologista, quem conhece? Aí alguém levanta a mão, você e o cara, e acabou, né? Você não quer saber se ele tem doutorado, quer saber se ele entende do assunto, né? E às vezes eu vejo assim, o pessoal fica falando e fala, nossa, coitado, desse nunca pisou numa redação, né? E aí, ou então, essa conclusão que ele deu é tão inviável do ponto de vista de mercado que vai ficar aqui na academia para virar análise de congresso, porque não faz sentido, né? Não tem... eu lembro, o meu orientador foi o professor Isaac Epstein, né? Você deve ter conhecido. Eu gostava tanto dele. E o Isaac, ele tinha formação de engenheiro civil, primeira formação. A segunda formação foi em filosofia e o doutorado em comunicação, ou inverso. Então, ele pensava sempre em plano cartesiano. Para ele, tudo era cartesiano. E ele vinha com umas doideiras para o meu lado, assim, Arquimedes, você já pensou se a gente jogar basquete com a regra do futebol? Não. Então, reverte a lógica. Então, assim, ele via com umas ideias de doido, assim, para eu reverter um pouco essas coisas que a gente vai muito, né? E aí, assim, já pensou se a redação usasse a mesma lógica da ciência? Ok, deveria ser bom, mas não é assim que funciona, não é assim que toca. Então, eu fico, às vezes, meio... Será que vale a pena continuar refletindo? Esse ano, você fala assim, por mais que vocês não fechem, né, a pandemia como tema
abrangente desse congresso que você falou que vai realizar, aliás, depois você me diz quando, onde, para a gente fazer o merchan aqui, a maioria dos trabalhos vão refletir isso. A Intercom aqui tinha um tema X no ano passado, e a gente viu, se a gente fosse mapear por palavra-chave, pandemia ou Covid apareceu em vários GPs, de várias formas. Não foi só o nosso que estudou, a galera da organizacional Claro, prova estudou, o jornalismo. Então, ele vai perpassar, né? Porque a nossa área é muito... Mas vai vir muito assim, análise do YouTube do Dr. Varela com o rapaz lá que deu a entrevista lá, o biólogo, esqueci o nome dele agora, que deu entrevista no canal na cultura. Mas, daqui a pouco, minha mulher é bióloga. Se ela achar que eu esqueci o nome do cara, vai me matar. Mas, enfim. Como é que foi o YouTube dele com o do outro? Qual foi? Então, vai ficar muito isso, entendeu? Você vai ver no por mais que você não tenha fechado nesse tema, esse tema vai perpassar, porque é o que a gente está respirando hoje, né? É impossível. Agora, me diz aí, faz um merchan para a gente. Quando seria esse encontro? Onde a gente pega mais informação? Assim, já aproveita e passa para a galera. Não tem nada ainda, não. Não? Ele deve ser em breve, mas não tem, o programa não está definido, nem nada. Não sei nem se eu devia estar falando, porque eu não sou a coordenadora. Quem teve a ideia de fazer isso é um colega nosso, José Roberto Ferreira, não sei se você conhece ele. Ele não é muito ligado à academia, mas ele foi presidente da nossa associação durante muito tempo, e ele tem uma agência de comunicação de ciência, chama... como é que é o nome da agência dele? Eu lembrei o nome do rapaz, Átila Marino, enquanto você lembra do eu seu. conheço. Então, A gente conhece muitos anos. sim. Então, aí eu tenho a impressão que daqui a um mês, mais ou menos, é que vai começar a ser divulgado e tudo mais. O programa ainda está em gestação. Ele convidou algumas pessoas, como a Graça, eu e tudo mais, para poder fazer um grupo, né, assim, de coordenação e tudo mais do programa, principalmente o programa, que é o que está sendo discutido agora, entendeu? Okay. Mas vai ser tudo online também, né? Não tem, mas depois você me passa o serviço, que aí eu passo para a turma aqui, até para poder participar. Agora, sobre essa sua visão aí, se você quer encerrar com isso, é o seguinte, não quero falar como pessoa velha, não, mais velha, mas as coisas demoram muito para dar resultado, principalmente nessa área, né? E mesmo esse resultado, às vezes, na minha opinião, não é mensurável. Você encontra ele assim, né? Puta, aquele lá que eu publiquei deu alguma coisa ali, ou outro que eu falei ali na frente deu não sei o quê, entendeu? Você começa a ter retornos ao longo da vida de coisas que você pensou que nem ia ter efeito nenhum, acabou tendo. E outras, às vezes, até que você pensa que tem muito efeito, não tem efeito nenhum também. Entendeu? Então, eu gosto de fazer outra analogia com... Você já deve ter lido o Dom Juan, Dom Carlos Castaneda, personagem do Dom Juan dele, não me lembro qual dos livros dele, que ele fala sobre o homem que sabe. Então, ele diz assim, que o homem que sabe, eu só gravei essa frase, ele sua, bufa, faz tudo que tem que fazer, mesmo sabendo que nada leva a nada, né? Então, eu acho assim, que a gente tem que fazer, alguém tem que fazer. Em tudo alguém tem que fazer, né? Porque, por exemplo, você agora vai aposentar, você vai ver a chatura que é você não ter o que fazer. É muito chato, você tem que ter alguma coisa para fazer. Crônicas. A vida vai ficando uma coisa... Ontem eu estava vendo algumas cenas lá da posse lá do Biden, né? E muita gente aqui no Brasil elogiando o fato de que eles usam muito a palavra servir, né? Quer dizer, o presidente é um servidor, todo mundo ali é servidor, e eles são imbuídos desse espírito de servir, né? E, de fato, eu acredito que qualquer trabalho só tem sentido se for para servir. Não é no sentido piega nem nada, não. É no sentido de você estar fazendo alguma coisa que tem algum resultado para alguém, não só para você. Só para você vai no shopping, compra uma roupa bonita, ou vai na praia e fica lá estendido, entendeu? Agora, para alguém, está trazendo alguma coisa para alguém, mesmo que seja deste tamanho, entendeu? Então, eu acho que, infelizmente, o desânimo de se fazer, ainda mais num país como o nosso, que os resultados são tão pífios, às vezes, né, quando você não tem quase incentivo e tudo mais, mas deve se fazer porque tem que se fazer, não é porque você quer, eu vou fazer esse livro que vai ter não sei quantas pessoas que vão ler. Às vezes ninguém vai ler, mas eu acho que eu tenho que fazer, tem que fazer, né? Quer dizer, eu tenho uma mensagem para passar, eu tenho que passar, nem que ela seja pequena, né? Eu estou falando isso como se eu fosse linda, maravilhosa, tivesse feito tudo que eu devia ter feito, não fiz tudo que eu tinha, mas tudo que eu não fiz eu me arrependo, eu não me arrependo do que eu fiz, entendeu?
por que eu não fiz aquele texto naquela época, por que eu não disse aquilo naquela época, né? Agora, o que eu disse, mesmo que não tenha agradado algumas pessoas, certamente pesou bem para alguém, né? E você deu aula há muitos anos também, né? Sim, sim. Ainda estou, né? Ainda estou me livrando lá Então, dos meus você alunos. deve pensar assim, claro que às vezes assim, você fica de saco cheio de ver tanto aluno ruim, né? E tanta dificuldade para dar aula e tudo mais, mas lá no meio de 30 sempre tem um ou dois que vale a pena todo o esforço que você É, fez. é o que nos move, né? Pois, esses alunos que entram na sua sala e os olhinhos ficam brilhando, e você vê eles logo, eles são super detectáveis, né? E Sim. são para esses que vale a pena, entendeu? Porque você fez uma coisa e eles muitas vezes vão multiplicar muito mais do que qualquer aluno mediano, entendeu? Que a maioria é mediana para baixo, né? É. Então, e não é só escola particular, não, nas públicas também. Eu fiz mestrado, doutorado, eu li o livro lá também, é coisa muito ruim. É, Uma metodista mesmo, eu fui em cada banca ali que dá vontade de chorar, né? Então, sim, dá vontade de eu chorar. sei, eu sei. É, As bancas amigas, né? Agora, eu só sempre. aprovar, né? Tá ruim, mas tem que aprovar assim mesmo. Depende é gozado, né? Às vezes acontece o contrário. Eu me lembro que eu fui numa banca e o coordenador, que você não vou falar o nome, porque a pessoa conhecida, falou: olha, eu quero que você reprove. Eu, por quê? Não, primeiro porque tá ruim, realmente estava ruim. E outra porque ele não fez nada daquilo que eu mandei. Então você pode reprovar sem dó. Eu acho que foi a Então, única você banca que eu. decepções. Não, foi, nossa, porque vontade eu tinha, né? A gente sempre fala, fica chato, né? Aí foi reprovado e o cara ficou com aquela cara, tá muito ruim, enfim, né? Agora você falou dos dois, não, eu sempre, quando a primeira aula que eu dava na graduação, qualquer uma, eu sempre falava ao pessoal da teoria dos 5%, né? Falou, gente, lembre de todos os professores que vocês tiveram durante a sua carreira, né? E normalmente o pessoal teve lá o antigo ginásio, o primário, o colegial, né? Que são 11 anos, basicamente, né? E a faculdade. E aí eu falei, quantos que vocês se lembram que mudou alguma coisa na sua vida? Aí eles olham assim, cabe na mão. Eu falei, então, ok. Pensa na quantidade de Uber que você já tomou na sua vida. Quantos vocês acham que foi um Uber legal? Garçom, vale para qualquer coisa. Eu falei, nessa sala, por exemplo, olhem para vocês. Eles ficam se olhando. Eu falei, 5% dessa sala será ótimo jornalista. Aí eles ficam, quem vai ser? Eu falei, então, eu não sei. Esse é o problema. Ninguém sabe. Só que vocês estão recebendo a mesma informação igualmente. Alguns vão aproveitar e outros vão ficar no WhatsApp vendo nudes, né? Mas, enfim. Bom, Fabiola, eu quero te agradecer muito pelo seu contato, né? Dizer que realmente você foi referenciada várias vezes nos trabalhos, e olha que eu já li todos os trabalhos do grupo, né? Só que eu não a conhecia fisicamente, né? Falando assim, né? Foi muito legal. Mas, normalmente, os pássaros parecidos voam no mesmo bando, né? Então, se você conhece o Wilson, já citei o Wilson, que conhece você, que conhece o Zé Marques, que conhece o Stein. Então, a gente está sempre junto na nossa árdua tarefa de tentar lutar pelo conhecimento, pela construção do conhecimento. Então, eu quero te agradecer em nome de todo mundo aqui do grupo por ter participado do nosso grupo, né, 95, né? Você foi premiada com uma filha, me parece que naquele ano, mas enfim, né? E quando quiser voltar, as portas estão abertas, tá? Eu estarei na gestão nos próximos 2 anos, a gente não sabe como é que vai ser. Quem que é o presidente atualmente? A Giovandro e a Nair Prata estão coordenando, né? Agora eu não sei qual que é o staff lá em cima lá da Intercom, porque eu não me ligo nisso, não. Eu sei quem que são os... O peixe pequeno eu conheço alguns, agora lá em cima eu não sei, né? Que a turma antes era bem pequena, a gente fazia reunião, vinha todo mundo. Então, e esse ano, como está todo mundo... Bom, ano passado, né? As reuniões eram online, mas assim, era muita coisa online, tudo ao mesmo tempo agora. Então tinha gente que nem conseguia participar da reunião, via gravado depois, porque estava dando aula, estava em banca, tem um artigo, então tá tudo meio confuso ainda, né? A poeira está baixando, sei que vai baixar um dia, né? Mas assim que a vacina, que existir vacina para todo mundo, porque agora estão brigando para ter, né? Enfim, se é que eles vão acreditar aí nas vacinas. Deus quiser. Acredito que vai. Tá ótimo. Muito obrigado. Um grande abraço para você.